Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, no canal da revista Viver Brasil, no canal do Grupo Viver Brasil, que realiza todos os meses o Conexão Empresarial. E no meio do ano, em Araxá, tem um Conexão Empresarial super especial, personagens muito queridos de todos estarão neste evento, então aguarde, é o Conexão Empresarial do canal Viver Brasil. E a gente abraça você que está aí nos assistindo em toda Minas Gerais, está assistindo a gente pelo mundo, também pela internet. E a Fernanda Fonseca, turismóloga, chefe de cozinha, está aqui com a gente. Estamos falando neste episódio agora com a Fernanda sobre a questão do empreendedorismo no agro. Como é que é empreender no agro lá na ponta, pegando os alimentos. E eu deixei uma pergunta no final do bloco sobre os alimentos que acabam sendo muito gostosos, muito apetitosos mesmo, mas acabam sendo difíceis de trabalhar. O morango eu citei como um exemplo, né? O morango perde muito fácil. Eu vejo que eu compro um morango lá em casa, uma alegria danada. Aí quando eu abro a caixa, tem um morango que já está estragado, outro que já está. Para mim, já é um problema. Imagine para você que está ali contado. Você precisa fazer um soufflé de morango e você precisa que o soufflé de morango tenha 10 morangos e um está estragado. Como é que é isso? Como é que é essa administração? Eu falo, por exemplo, você tem que saber muito o seu negócio, né? É o desafiador. Então, assim, quanto mais perecível é o seu insumo, mais organizado e mais a sua linha de produção, ela deve ser bem feita, né? Então, por exemplo, qual que é o seu negócio, né? Realmente, no meu negócio não cabe morango. Por exemplo, não cabe morango. Então, eu posso querer criar, inventar e tudo mais, ser apaixonada com aquela ideia. Mas na hora H, ele vai atrapalhar totalmente a minha linha de produção, vai atrapalhar completamente atrapalhar minha cozinha, atrapalhar meu estoque, mexer no meu fluxo de caixa, mexer nisso tudo, e não vale a pena, por mais que eu queira. Enquanto, por exemplo, uma pessoa que é especialista naquele tipo de produto, que tem o morango, por exemplo, como um carro-chefe e tudo mais, ela vai saber armazenar, ela vai saber quem que é o seu fornecedor. Na hora que estiver passando aperto lá e tudo mais, precisar de mais, ela sabe quem que vai acudir. Então, ela já tem um processo de produção em que ela sabe muito bem como é que faz, como que armazena, como é que produz. Né? Então, aí não corre o risco, se eu tenho 10, sobrou 9, porque ela tem um método, uma metodologia. Ela é um profissional especializado naquele insumo. Então, eu acho que é essa a questão, sabe? É esse o desafio. E embora a gente, mesmo tendo toda essa organização prévia, a gente ainda passa dificuldades. Então, não dá para a gente sair inventando. Né? Okay. Hoje eu fui no mercado e achei lá, por exemplo, uma abóbora maravilhosa, mas eu não tenho abóbora no meu, tá barato, no meu negócio eu não tenho abóbora, mas por exemplo, se eu tenho um restaurante a quilo, é legal, meu prato, eu posso fazer um prato com abóbora, o morango tá super barato, aí eu vou fazer uma coisa com morango ali, aí é uma coisa. Quando tiver barato, você me liga, tá? Eu te ligo, pode deixar, eu te falo. Tá o morango, porque você também me fala. O morango subiu. Agora, Fernanda, agora uma curiosidade também de quem está empreendendo ali na ponta com o restaurante e o agro, é saber comprar também os produtos que, de certa forma, dentro dessa lógica, quando você fala de saber o produto que você vai trabalhar, condicionar, é porque o desperdício na cozinha talvez seja o maior problema, né? Um funcionário que falta, um problema ali de gestão de pessoas, sim, atrapalha demais. Mas eu acho que a questão prática da cozinha é o desperdício, né? É muito sério, e eu falo que tanto que mexe em toda a questão sua econômica, né, da sua administração financeira, da saúde financeira do seu negócio, como também, né, o desperdício alimentar. Eu falo que assim dói, né, porque quantas pessoas também estão passando fome, quantas pessoas aí há uma necessidade, estão precisando, então a gente jogar fora, né, e muitas das vezes é no mau manuseio, né, uma limpeza de carne. É muito mais fácil você pegar uma gordura ou uma coisa, vai limpar uma carne e cortar ali, né? Mais fácil. Mas e a quantidade que sobrou? A quantidade de coisa de carne que você poderia estar usando para fazer várias coisas e que está indo embora para um lixo, né? E mau armazenamento, né? O desperdício, ele não está só nisso, no corte e tudo. É o mau armazenamento, né? O mau estoque
né, a questão de, por exemplo, as datas de vencimento, né, é uma coisa simples, a data de vencimento, coloca que está vencendo primeiro antes e vai colocando as que estão para depois, para quê? Você pegar as que estão vencendo primeiro. Então, por isso que eu falo, é uma gestão, é uma organização que a gente tem. Não basta ser só um apaixonado, eu quero cozinhar, eu sou apaixonada e eu vou abrir um restaurante. Você está falando isso, eu estou lembrando, você falou dos reality shows, né, quando a gente falou no episódio, e eu gosto muito do Jacan, né, que faz o MasterChef, e tem um programa dele que ele visita os estabelecimentos para ajudar. Aí é muito, assim, a minha esposa fala assim, você assiste só a parte, depois você não, porque é o início do programa que é sensacional, que ele chega e ele começa a achar os problemas nos restaurantes. Eu falei, gente, nós estamos almoçando nesses restaurantes aí da vida, e ele vai pegando, e uma das coisas que ele mais pega, que ele mais tem problemas ali na hora do programa, é com data de validade ali. Ele, pô, como é que você me coloca? Ele fala um português que eles têm que colocar até como é que você me coloca ali e tal. Eu vou chamar a vigilância sanitária, né? Ele fala. Essa coisa é muito grave, né? Se a pessoa parece uma coisa matemática mesmo, gente, ó, bateu o olho, vai vencer se esse aqui vai vencer no final do ano, eu coloco esse mais para trás, mas o outro está vencendo agora, ou seja, é fácil de organizar. Etiqueta, por exemplo, coisas que você vai congelar, que você vai guardar, armazenar. Gente, é o uso de etiqueta, né? A gente dentro da cozinha tem que ter etiqueta para tudo, então eu vou etiquetar ali, vou guardar, vou porcionar e vou colocar 100 gramas de carne, por exemplo, dia tal. E aí, amanhã eu vou fazer mais, então eu vou pegar essa do dia anterior e colocar na frente e vai usando. Por quê? Né? Mesmo essa questão de congelamento, estraga. Fica muito tempo, o produto, a qualidade do produto vai piorando, vai ficando ruim ali. Então, às vezes, não adianta nada você ter um fornecedor ótimo, produtores excelentes que você trabalha, se você não armazenar e guardar, estocar e fazer esse gerenciamento. Então, esse é um grande desafio da cozinha mesmo, desse desperdício que a gente tem por, às vezes, falta de armazenamento. E esse desperdício, às vezes, passa pela mão de obra, que às vezes não está tão qualificado em determinado restaurante, não teve um treinamento ali, ou por mais que tenha treinamento, você tenha que, de certa forma, gerenciar pessoas, né, de alguma forma. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, vamos crer, por desconhecimento mesmo, por não ter o domínio, ou seja, de aproveitar, por exemplo, a gente sabe, né, no agro, a gente já aprendeu aqui no AgroB, que a banana é o produto que se aproveita tudo da banana na culinária. A mandioca também, ou seja, você tem possibilidades intensas aí com essas. Então você não pode jogar no lixo qualquer. É pouca coisa que vira lixo na cozinha, né? Exatamente. Então a gente tem hoje cursos, inclusive, de reaproveitamento de alimentos, cascas e etc. A gente ainda joga muita comida fora. O brasileiro tem essa fama, né? A gente desperdiça muito casca, bagaço e etc, né? E aí você falando da mão de obra, realmente, a pandemia, ela deu um gap muito grande no setor de alimentação, sabe? Muita gente, né, contudo, muitos proprietários não deram conta de manter os funcionários. Então, muitos funcionários excelentes, aquelas pessoas que estavam já qualificadas, que trabalhavam já foram para outra área. Foram para outra área e às vezes foram até empreender. Abriram até um delivery em casa, ou começaram a fazer um bolo ali para fora, uma quentinha para fora, e muitas vezes não quer voltar, né? Que bom que esteja num bom caminho, mas até agora, esse retorno pandemia, esse treinamento de mão de obra, essa captação, essa retenção, é o maior desafio hoje que eu te falo dentro de alimentos e bebidas. Contar um bastidor aqui desse programa, a gente estava aqui para gravar e de repente, né, entre um programa e outro, toca o telefone, ela está ali resolvendo uma contratação e a Fernanda comentou comigo, como está difícil contratar na área de bar e restaurante. Coisa que a gente já descobriu no Economia Agora, a gente conversou com o sindicato e tudo mais, mostrando essa dificuldade. Essa dificuldade passa por isso, né? Muita gente que abandonou, outras pessoas estão encontrando outras maneiras de ter a vida. A gente falou aqui no programa, inclusive no Economia Agora, que é o nosso outro programa aqui, falamos sobre os aplicativos, motoristas. Então o cara não quer trabalhar numa cozinha à noite, prefere trabalhar durante o dia como aplicativo. Então, quer dizer, a forma de pensar o trabalho. E também, aí, colocando o ingrediente, você acha que também falta
de repente, mais incentivo para as pessoas se profissionalizarem e trabalharem, porque teve uma época grandiosa de cursos do Senac diversos e gratuitos e tal. Essa era ainda existe, mas ela está muito mais morna. Sim, e até conversando com educadores, né, pessoas grandes amigos e também parceiros aí que hoje retornam ao Senac, ou pessoas da área mesmo de universitária, vamos colocar assim, como é um desafio muito grande também da educação para a gastronomia, sabe, para cozinheiros. Muita gente entrando num curso de gastronomia ou num curso técnico de cozinheiro e achando que está saindo como chefe de cozinha. Não, chefe de cozinha é uma trajetória, né? Como eu falei, muitas das vezes eu preferia estar só cozinhando, sabe, ser só cozinheiro, porque o cozinheiro perdeu o glamour. Cozinheiro não tem glamour. Então, muitos estudantes, muitos profissionais entrando dentro desses cursos, cursos, que às vezes com uma grade modificada, mal modificada, e achando que você vai sair como chefe de cozinha. Às vezes muito prático demais. Muito prático, exatamente. E não tendo aquela teoria que aquilo, né, de pensar o alimento, de ter aquela situação toda. É o problema de toda a formação. De toda a formação. E assim, é um curso muito prático, muito técnico, né, e que não adianta. Não é dentro da escola que a gente aprende. A gente aprende sim, muita técnica, muita coisa boa. Eu fui para a faculdade de gastronomia depois, né, tem 3 anos que eu formei, adorei, foi ótimo, mas aprendi demais da conta, foi importante estar ali dentro. Mas a dona Josefina te ensinou mais. Ah, sem dúvida. Lá dentro de uma cozinha não tem, a gente aprende com o tempo. Tem que entender que é uma profissão que a gente vai galgando os degraus assim, com paciência. Com muita paciência e, como eu já aprendi aqui com os produtores rurais, com resiliência. É a palavra de ordem. Porque são muitos os intempéries, né? São muitas questões. Climáticas para começar. Para começar. Ô, Fernanda, obrigado. Valeu demais, foi bom. O nosso papo de um episódio virou 2 episódios. Porque foi muito bom. Muito legal a gente descobrir, entrar nesse mundo e tal. Quase ninguém acredita, Fernanda. Nem minha mãe acreditava. Mas eu fiz curso de garçom quando eu era adolescente. E eu vivi um pouco desse momento, desse mundo mágico e tal. É uma delícia. Atuei muito pouco como garçom, logo fui para outras coisas, mas eu agradeço demais porque é legal e às vezes muitos chefes de cozinha não têm essa abertura que você tem de dar esse espaço, de contar a dificuldade e tentam, de certa forma, não desmerecendo os outros profissionais que a gente acaba acompanhando, mas tentando manter esse glamour. Eu gosto de quem fala, olha, é bom, eu gosto, eu vivo disso, mas E aí eu te dou uma dica, quer saber a realidade da gastronomia? Cozinha Confidencial, um livro do Anthony Bourdain. Ó, a dica, hein? Leiam, entendeu? Você leu 15 páginas, vê a realidade e sai fora. Se não é para você, não fica, porque não é brincadeira. Obrigado, Fernanda. Contatos, turma que quiser te encontrar. Para encontrar a gente, Restaurante Padre Toledo, no Instagram, @Restaurante Padre Toledo, e também o @fe.fonseca.mg para dicas, trocas, e aguardo todo mundo em Tiradentes no nosso delivery que está no iFood. Show de bola. Imagino como é que fica lotado lá no Festival de Cinema Tiradentes. A turma vai, culinária e tudo mais. É uma delícia. Aliás, por falar de Festival de Tiradentes, tivemos nos últimos dias uma ótima notícia, né? Que vai ter o Alto da Compadecida 2. Eu lembro porque o Matheus Matzegali está sempre, né? Ele tem casa lá. Tem casa lá em Tiradentes. 2 casas morador de Tiradentes. Ele agora. Um querido, inclusive. Então, que bom, né? Se naturalizou de Tiradentes. Você gosta demais. E a gente ficou muito feliz com essa notícia aí do Alto da Compadecida. Que pena que o grande autor não vai estar, né? O Ariano Suassuna não vai estar para ver esse filme da segunda parte, mas imagino que ele vai gostar bastante. Como eu gostei demais desse nosso encontro aqui. Obrigado a você, telespectador, telespectadora. A gente volta numa próxima edição. Valeu!